Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos meditando sobre a força do silêncio. Você que tem um livro, nós estamos na página, vamos ver que página nós estamos aqui. Nós estamos na página 67, tá? Estamos meditando o livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sará, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Estamos então na página 67, tá? Hoje nós vamos falar sobre a ditadura do ruído. Estamos aprendendo nessas pregações a importância do silêncio. O silêncio que me conecta com Deus. O silêncio que me conecta comigo mesmo. E o silêncio que me conecta ao próximo. Gente, essa é a importância do silêncio. Sem silêncio você não consegue ouvir a Deus, porque você só pode ouvir a Deus se você silenciar. Você só pode me escutar agora se você silenciar. Eu só posso escutar a Deus se eu silenciar. Hoje, rezando o rosário na madrugada, você silenciou. Quantos momentos ali, enquanto eu li a palavra de Deus, você ficava escutando? E eu li a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus ia falando com você e você estava escutando. Você não estava falando junto comigo. Enquanto você lia a palavra, você estava em silêncio. E você ouvia o Frei falando da palavra de Deus e você lá, escutando. E Deus ia falando com você. Então, Deus só pode falar se você faz silêncio. Você só consegue entrar dentro de você mesmo com profundidade, com interioridade, se você fizer silêncio. E você só consegue se conectar com as pessoas com o silêncio, porque é somente no silêncio que eu escuto o outro, que eu compreendo o outro. Então o silêncio é importantíssimo na nossa vida. Mas hoje nós iremos falar sobre a ditadura do ruído. Em seus escritos, Padre Jerome escreveu: o silêncio lembra uma grande onda do oceano, que depois de empurrar o barco para uma terra desconhecida, deixa-o na encosta de uma região ameaçadora, onde reinará a simples presença do infinito. Como definir o silêncio contemplativo? Então essa é uma pergunta feita ao Cardeal Sará. Como definir o silêncio contemplativo? E o Cardeal responde: o silêncio contemplativo pode assustar. Gente, a verdade é essa, o silêncio assusta. Eu me lembro que eu já fiz alguns retiros com algumas pessoas e eu trouxe um grupo, por exemplo, me lembro que um dia me trouxe um grupo de 20 pessoas para um retiro e elas achavam que o retiro seria de pregação, eu falando o tempo todo. E elas estavam animadas, achavam que o retiro seria muita música e muita pregação, muita oração. E de repente a minha proposta para aquele retiro foi de silêncio. Nós vamos ficar o dia inteiro em silêncio. Entreguem os celulares, deixem os celulares ali, vocês não vão precisar de celulares. Agora vamos viver o silêncio. Gente, o silêncio foi assustador. Eu me lembro como se fosse hoje. Claro que foi muito bom o retiro, eles gostaram, mas o início foi muito difícil. Eles se sentiram sem chão e foi difícil o silêncio, assustou. Assustou. O silêncio de primeiro momento nos assusta, porque parece que ele desperta muitas realidades dentro de nós. A verdade é essa, o silêncio desperta muitas realidades dentro de nós. O silêncio é como uma enorme onda que transporta, mas sem nos submergir, e que nos leva à direção de encostas ameaçadoras. Então encontramos-nos diante da imensidão aterrorizante do mistério. O silêncio é um mistério.
Não penso que seja possível alguém se aproximar da majestade de Deus sem um misto de medo e estupor. Se o silêncio nos assusta, mas quem é que pode se aproximar de Deus sem ficar estupefato na presença dele? Não raro nossos ancestrais muitas vezes eram tomados por um grande medo, uma mescla de admiração, respeito e temor religioso, diante da fornalha ardente da transcendência de Deus. O silêncio de Deus é um ardor incandescente para quem se aproxima. Por esse silêncio divino, o ser humano se torna um pouco estranho a este mundo. Olha que bonito isso. Pelo silêncio divino, o ser humano se torna estranho a este mundo. Claro que se torna estranho, porque este mundo ele vive na ditadura do ruído, na ditadura do barulho. Uma pessoa que quer ser mais contemplativa, silenciosa e que não entra no barulho do mundo, é vista como estranha. É vista como estranha. Então, quantas pessoas eu já encontrei? Frei, é incrível. Quando eu ia para os lugares que as pessoas queriam que eu ia, quando eu conversava as conversas que elas queriam que eu conversasse, eu era uma pessoa legal para elas. Mas agora que eu estou em Deus, já me cansou essas coisas. E a pessoa diz, já me cansou. Aquelas tipo de festa já não me agrada mais, aquele tipo de música já não me agrada mais, aquele tipo de conversa não me agrada mais. Eu entendo que agora é tudo vazio, são conversas vazias, são músicas vazias, são festas vazias, mas agora essas pessoas me acham estranho, me acham estranha. É assim. Porque quando você quer entrar no mistério de Deus, no silêncio de Deus, o mundo te acha estranho. Por esse silêncio divino, o ser humano se torna um pouco estranho a este mundo. O silêncio nos impele à direção de uma terra desconhecida que é Deus. E essa terra se torna a nossa verdadeira pátria. Pelo silêncio, nós voltamos à nossa origem celestial, em que não há nada além de calma, de paz, de descanso, de contemplação e adoração silenciosa do rosto radiante de Deus. Gente, que coisa mais linda! Pelo silêncio voltamos à nossa origem celestial. A nossa origem é calma, a nossa origem é paz, descanso, contemplação, adoração silenciosa. Como nunca, nós vivemos num mundo agitado, onde nós vemos tantas realidades acontecendo, no pensamento das pessoas, na alma das pessoas, no psicológico das pessoas. Eu pergunto para você com sinceridade, você acha que o nosso mundo de hoje, com toda a tecnologia, com todos os avanços que o mundo já deu, mas você acha que o nosso mundo hoje tem calma? Você acha que o nosso mundo hoje tem paz? Você acha que o nosso mundo tem descanso? Você acha que o nosso mundo tem contemplação? Você acha que o nosso mundo sabe repousar? Sabe ter tranquilidade e paz? Parece que o mundo não sabe o caminho da paz. Porque parece que para o mundo a paz é um caminho onde quanto mais eu tiver dinheiro e conquistas, mais eu terei paz. Ou seja, se eu tiver poder, se eu tiver dinheiro, se eu tiver possibilidade de fazer tudo o que eu quero, eu vou ter paz. Mas parece que esse caminho não tem levado as pessoas a lugar nenhum. Parece que esse caminho tem feito as pessoas se depararem cada vez mais com o seu vazio existencial. O silêncio contemplativo é o silêncio de com Deus. Esse silêncio consiste em aderir a Deus. Preste atenção. Qual é o silêncio que nós estamos falando aqui? O silêncio consiste em aderir a Deus.
apresentar-se e expor-se diante de Deus, oferecer-se a Ele, aniquilar-se nele, adorá-lo, amá-lo, ouvi-lo e nele repousar. O que é silêncio? É adorar a Deus. O que é silêncio? Aniquilar-se em Deus. O que é silêncio? É amá-lo. O que é silêncio? Ouvi-lo. O que é silêncio? Repousar em Deus. Eis o silêncio da eternidade. A união da alma com Deus. Meu irmão, este é o silêncio que nós estamos propondo para você. Portanto, não é um silêncio vazio. É um silêncio que te une a Deus. É um silêncio onde tem presença de Deus. Quando estava em completo silêncio, quando tudo estava no maior silêncio e a noite estava a meio caminho do seu curso, foi então, ó Senhor, que de vosso trono real desceu a palavra onipotente. O Verbo eterno precedente do coração do Pai. É no silêncio, quando tudo está mergulhado em completo silêncio, lá onde reina o verdadeiro silêncio, que se ouve verdadeiramente esse verbo. Pois se queres que Deus fale, é preciso que te cales. Abra aí sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E pode ir agora para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só podemos escutar o Verbo. Só podemos acolher o Verbo no silêncio de adoração. Com frequência, Cristo nos recomenda o isolamento para rezar. Isso pode ser feito num lugar afastado, na solidão, para estarmos a sós com o só. Mas as condições exteriores não bastam para resolver o problema da interioridade. É importante, veja, não basta só ao meu redor não ter barulho. Fazer silêncio não basta só estar num lugar silencioso. É importante criar uma câmara interior, onde o ser humano encontra Deus em um autêntico face a face. Esse trabalho espiritual demanda um esforço no sentido de nos abstermos de toda dispersão, e isso supõe uma ascese interior. Na verdade, para fazer silêncio, eu vou precisar de ascese interior, eu vou precisar querer fazer silêncio. Porque a verdade é que a gente gosta de barulho. Muitas vezes nós queremos a agitação, muitas vezes nós queremos ficar na agitação, muitas vezes nós queremos ser Marta. Eu vou voltar ao Evangelho de Marta. Abra aí sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo de 38 em diante. Lucas capítulo 10, 38 em diante. Então Jesus em viagem entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. É essa atitude que Deus espera de nós. Isto é oração. Oração é sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe a só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Nós gostamos de ser Marta. Nós gostamos da agitação, nós gostamos do tumulto. Mas veja, Jesus está falando, você está muito inquieto, você está muito preocupado, você está muito agitado. E detalhe, Jesus não está falando que está errado o que ela está fazendo. Porque alguém precisava fazer a comida, alguém precisava fazer o que ela estava fazendo.
O que Jesus está ensinando é que antes de ser Marta, eu preciso ser Maria. Olha a resposta de Jesus. E, no entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e que não lhe será tirada. O nosso problema é que a gente só quer ser Marta. Jesus não está querendo dizer que agora você não vai trabalhar, que agora você não vai estudar, que agora você não vai fazer as outras coisas, que você só vai rezar. Imagina, Jesus está dizendo para você agora, eu quero que você reze o dia inteiro, eu quero que você não trabalhe. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Jesus só está dizendo o seguinte, antes de você ser Marta, você precisa ser Maria. A melhor parte, a boa parte, a melhor parte é a oração, é o silêncio, é escutar o que Deus tem para você. Então nós gostamos da agitação.